Olá, como você está? Boas-vindas ao canal Bio Sem Crise, e o tema da nossa conversa hoje vão ser as ondas. Mas o que é uma onda? Uma onda nós podemos definir como uma perturbação regular que vai se propagar e ela transporta sempre energia. Em outras palavras, a onda ela tem uma característica, tá? Ela não é uma bagunça apenas, ela não é uma coisa instável e ela vai procurar se propagar de acordo com o meio em que ela está. E quando eu digo que ela só transporta energia, ela só transporta energia mesmo. Ela não transporta matéria. Isso fisicamente falando, tá? Nós vamos estudando a onda de acordo com a óptica física. E a onda ela é capaz, sim, de fazer movimentos e são dois. O primeiro deles é o movimento transversal. Esse movimento transversal, a perturbação, ela vai ser perpendicular em relação à direção da propagação da onda, tá? Então imagine o seguinte, você tem uma mola, ela está esticada. Você faz o movimento para cima e para baixo, rapidamente. Você vai gerar o quê? Essa ondulação, esse movimento transversal de acordo com a imagem. O segundo movimento é o movimento longitudinal. Nesse movimento longitudinal, a perturbação ela vai ter a mesma direção da propagação da onda. Então imagina, você tem a mesma mola, você puxou ela para trás e soltou, tá? O que a perturbação ela vai fazer? Ela vai na mesma direção da propagação, ela vai reta, né, em linha reta, de acordo com a imagem. Então, os GIFs também eles servem para você situar melhor a diferença entre transversal e longitudinal. Isso é bastante importante. Não existe só um tipo de onda, tá? Na verdade, nós vamos ter dois tipos de onda. O primeiro tipo são as ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam do meio material para se propagar, do meio físico, né? São as ondas sonoras, por exemplo. Ondas que elas são emitidas quando você toca um instrumento musical e também elas podem se propagar no meio aquático. Exemplo, você tem uma bacia ou que seja um copo d'água. Você pega um objeto um pouco mais pesado e solta ali no meio. O que vai acontecer? A partir daquele ponto de contato, ela vai gerando ondulações por um determinado período de tempo, tá? Isso também é um tipo de onda mecânica. O segundo tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não dependem do meio físico para se propagar. Na verdade, elas conseguem se propagar pelo vácuo, né? Eu trouxe como exemplo os sinais que os aparelhos eletrônicos, as antenas, os satélites, até mesmo o sinal do nosso Wi-Fi, eles emitem. Tudo isso é onda eletromagnética e tudo isso viaja pelo ar, tá? E, na verdade, o meio material ele pode até atrapalhar as ondas eletromagnéticas. O movimento ondulatório é exatamente esse aqui, conforme descrito, tá? É claro que esse movimento, essa configuração, esse sobe e desce, ele pode mudar de acordo com a onda que a gente está estudando. Mas, de uma forma geral, o movimento ondulatório ele é um pulso de onda. E o que é uma onda? Uma perturbação que vai se propagar em relação ao meio. Com base nisso, nós já vamos entrar nas características das ondas, tá? A onda ela vai ter mais ou menos essa carinha, com alguma modificação. Então, vamos começar do início. O que são as cristas? As cristas de uma onda, elas vão ser as elevações, os pontos mais altos. Aqui no exemplo, elas vão ser as letras A, C e também a letra E. Os vales, o próprio nome já diz, vale é uma coisa para baixo, é uma depressão, tá? Eles vão ser os pontos mais baixos da onda. No caso, no nosso exemplo, ela vai ser o ponto B e o ponto D. O período é o tempo necessário para que a onda produza uma vibração completa. Como você vê uma vibração completa da onda, basta você olhar da letra A até a letra C, porque você tem a crista, o vale e a crista novamente. Isso caracteriza o período, né? O tempo que a onda ela vai produzir uma vibração completa. Em seguida, nós vamos ter o comprimento de onda. O comprimento de onda ele vai ser a distância entre as duas cristas, as partes mais altas, ou ele também pode ser medido
de acordo com a distância entre dois vales, tá? Dois vales sucessivos, duas cristas e dois vales sucessivos, que um está logo em seguida do outro. O comprimento da onda ele é identificado pela letra grega lambda. No próximo, logo eu te apresento ao lambda. E por último, a gente tem a questão da frequência. A frequência ela vai ser o número de vibrações completas na unidade de tempo. Ou seja, todo esse aqui, toda essa crista, esse vale, crista, vale, ele vai compor a sequência. É o número de vibrações completas na unidade de tempo. E que unidade a gente usa para medir a frequência é o Hertz. Vai ser H maiúsculo e o Z minúsculo. A velocidade da onda. Como eu mencionei um pouquinho lá atrás, as ondas eletromagnéticas elas sofrem influência quando entra o meio material. Por quê? Quando ela tenta atravessar o meio sólido, ela perde velocidade. Por exemplo, o Wi-Fi na sua casa, né? Ele é transmitido, como funciona o Wi-Fi? Você tem um modem, e esse modem ele é ligado, ou muitas vezes ele é o roteador. Então, vamos supor que sua casa é grande, né? E o roteador ele fica lá na sala. Só que o seu quarto ele fica no segundo andar no fundo, e a sala fica no primeiro andar lá na frente. O que vai acontecer com a qualidade do seu sinal? Ela não vai ser muito boa. Por quê? Por mais que ele esteja 5 antenas, seja maravilhoso, existem paredes, existem materiais ali no meio. E isso faz com que o sinal do Wi-Fi ele vai se perdendo, né? Ele vai ficando mais lento. Isso é real, tá? O ideal, se você quiser ter um bom sinal, é ter uma área desimpedida de paredes, ou menos paredes possíveis, ou ter mais de um equipamento na sua casa. Já as ondas mecânicas, elas aumentam a velocidade conforme a proximidade com os átomos que vão compor o meio que elas irão se propagar. Ou seja, as ondas mecânicas no meio físico, no meio material, elas se propagam com a velocidade delas é muito maior. Ela tende a aumentar essa velocidade. Já no vácuo, por exemplo, ela não consegue, tá? Por isso que eles falam que não existe som no espaço, porque as ondas mecânicas, as ondas de som, elas não conseguem atravessar, elas não conseguem viajar pelo vácuo. Mas, se você quiser saber a velocidade da onda, existe uma conta, tá? Existe uma fórmula. Ela é relativamente simples. Para você delimitar a velocidade, que é esse V, você vai precisar saber o comprimento da onda. Olha aqui o lambda. Esse aqui vai ser o nosso amigo lambda. O lambda, comprimento da onda, vezes a frequência dessa onda, tá? Então, é uma fórmula bem simples, bem fácil de você resolver. Normalmente, você já vai ter o comprimento da onda e a frequência. Você só precisa lembrar dessa fórmula mesmo. Aqui, nós vamos entrar já num campo bem interessante, que é sobre a luz. A luz visível, ela vai ser uma onda eletromagnética, tá? Aquela onda que ela viaja pelo espaço, pelo vácuo, consegue viajar pelo ar e tudo mais, e que é uma frequência de onda que os nossos olhos eles conseguem enxergar, tá? Ela vai variar entre 400 e 700, 750 nanômetros, e ela vai variar do vermelho até o azul violeta. Fontes de luz. Temos dois tipos de fontes de luz, tá? A primeira fonte são as fontes primárias, que são aquelas capazes de produzir a própria luz, que são os corpos luminosos. Nós temos como exemplo o Sol, mas eu tenho também uma lâmpada acesa, uma vela acesa, um isqueiro quando ele está aceso, um fósforo. Todos esses são corpos luminosos. E eu vou ter também as fontes secundárias de luz, que são aquelas que refletem a luz que vai incidir sobre elas, tá? Que são os corpos iluminados. Ou seja, a Lua é um corpo iluminado, as nuvens são corpos iluminados, nós somos corpos iluminados, objetos são corpos iluminados. Então, tudo isso, tudo que recebe essa luz, que não produz a luz própria, são fontes secundárias, corpos iluminados. É capaz de produzir a própria luz e emana essa luz, são os corpos luminosos, são as fontes primárias de luz. Como a luz se propaga? Ela tem os meios favoráveis e desfavoráveis, né? No meio translúcido, a luz ela
tem certa passagem, mas ela não é muito nítida. Você vê esse quadro em frente ao globo, né? Você consegue diferenciar, você consegue saber que é um globo, mas você não consegue enxergar detalhes. Então esse seria o meio translúcido. O melhor meio para propagação de luz é o meio transparente, tá? Ele vai passar com maior facilidade, você enxerga com maior nitidez, ele é perfeito. Mas tem aquele meio que ele não deixa passar luz nenhuma, que é o meio opaco. Ele não vai permitir que a luz se espalhe, tá? Ele vai bloquear ela, na verdade. Então, como exemplo do meio translúcido, existem aqueles vidros fumê, aqueles vidros bem embaçadinhos, assim, que você só consegue diferenciar o contorno e um pouquinho de luz. Normalmente ele é até um pouquinho mais escuro. O meio transparente seria o vidro normal, aquele vidro que você já bate o olho e pá, já vê o sol, já vê a casa, já vê o pombo ali, já vê o seu vizinho ali fazendo alguma coisa errada. Tudo isso pela sua janela maravilhosa. E o meio opaco é a nossa parede de tijolos. É aquela que você pode acender a luz, você pode acender uma lanterna, você pode acender uma fogueira e ninguém vai conseguir ver através disso, tá? Logo que a gente está falando sobre propagação da luz, a gente tem que falar sobre sombra e penumbra. Qual é a diferença entre os dois? A sombra, ela ocorre quando o objeto ele é iluminado por uma fonte luminosa pontual. Ela é menor do que o objeto, tá? Aí só vai se formar a umbra, que é a sombra bem definida. Já a penumbra, ela acontece quando essa fonte luminosa ela é maior. Então, por exemplo, ela é do mesmo tamanho do objeto, ou até mesmo um pouquinho maior. O que acontece? Ele vai iluminar, ele vai gerar a umbra, a sombra bem definida, mas ele vai gerar também a penumbra. A penumbra ela vai ser um ponto mais claro ao redor da umbra. Por exemplo, se você está sentado no seu quarto, na sala, e tem uma parede próxima, você pode estender a sua mão, certo? Você vai notar que você vai ter a sombra, tá? Um pouquinho mais afastada da parede, você vai ver a sua sombra, tudo bonitinho, mas ao redor dela, você vai ver um contorno mais claro. Essa é a penumbra. Então, você está vendo a umbra, que é a sombra bem definida, e a penumbra, tá? Isso acontece, por exemplo, nos eclipses parciais, tá? Onde você consegue enxergar aquela auréola, né? Ao redor da Lua e tudo mais. Esse é o efeito de penumbra. Percepção de cores. Como é que os nossos olhos eles conseguem ver cores? Graças a duas células, tá? Que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles são essas últimas células aqui da última fileira, abaixo das células bipolares, verdes. Os bastonetes, eles são as células vermelhas. E como funciona? Os cones, eles são mais sensíveis, tá? Eles conseguem enxergar melhor as cores. Então, eles veem o lado colorido da vida, literalmente. Já os bastonetes, eles são responsáveis pela visão noturna, então eles não conseguem diferenciar muitas cores, tá? Eles não são tão sensíveis assim, mas eles contribuem muito para a adaptação visual. Por exemplo, você sai do meio de um ambiente mais escuro e vai para o mais claro. Aí os bastonetes, eles já vão trabalhando ali rapidinho para poder fazer essa adaptação para a gente, né? Cores e objetos. Tá, mas como é que eu e você, nós conseguimos enxergar as cores dos objetos? Nós conseguimos enxergar pelo fato dos objetos conseguirem refletir aquela cor, tá? Refletir aquela luz. Isso depende, claro, do material e da cor que está iluminando o objeto, tá? Exemplo, o que é o branco? O branco é a junção de todas as cores, correto? Automaticamente, se você colocar um objeto branco sob uma luz branca, ele vai refletir todas as cores para você. Então, para a gente. Então, a gente vai enxergar o branco. Já um objeto vermelho, ele absorve todas as cores e ele reflete o vermelho. O mesmo acontece com o objeto verde. Ele vai absorver todas as cores e vai refletir o objeto verde. E o objeto preto? O que ele vai fazer? O que é o preto? O preto, ele absorve todas as cores, só que ele é egoísta. Ele não vai devolver, ele não vai refletir nenhuma. Então, quando você vê um objeto preto, na verdade, é a luz branca que bate nele, ele pega todas as cores para ele e fica ali, tá? Ele não vai refletir. O branco não. A luz bate e ela reflete completamente.
Existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas, tá? A primeira delas são as ondas de rádio, são seguidas pelas micro-ondas, pelo infravermelho, a luz visível, tá? Do vermelho até o azul-violeta. Em seguida, as ultravioletas, os raios X e os raios gama, tá? O que vai determinar a classificação de cada onda é a frequência e a oscilação com que elas são emitidas, e também o comprimento delas. Quanto mais alta a frequência, menor o comprimento de uma onda, tá? As ondas, elas vão ser medidas pelo espectro eletromagnético. É através das faixas desse mecanismo que a gente vai verificar a distribuição da intensidade do eletromagnetismo de cada onda. Então, você consegue enxergar o que é uma onda de rádio versus o que é um raio gama. Olha só, as ondas com baixa frequência, que são as ondas longas, vamos começar aqui pelas ondas de rádio, tá? Elas têm baixa energia. Normalmente, esse tipo de onda, pode ficar tranquilo, ele não faz mal pra gente, tá? São as ondas de rádio, você vê por que elas são ondas longas. Porque elas têm um espaço maior, tá vendo? A crista da primeira, ela sobe, depois desce, sobe, depois desce. Lá para o infravermelho, esse movimento vai ficar um pouco mais intenso, tá? Você já vê que ele é mais delimitado, ele já é mais frequente. A luz, né, essa luz visível, ela tem essa frequência um pouco maior. Já a onda ultravioleta, os raios X e os raios gama, essa frequência ela é muito superior. E normalmente são essas 3 ondas que nós precisamos tomar cuidado, tá? A ultravioleta a luz do sol, ela pode causar câncer de pele, queimaduras sérias. Para quem é um pouquinho mais claro ou tem algum tipo de sensibilidade, ela pode causar feridas bem dolorosas, tá? Os raios X a gente utiliza normalmente para fazer as famosas chapas, né? Como nossos pais, avós dizem, a chapa que você consegue enxergar dentro de você. Então é a onda que ela bate e ela volta. E aí ela vai definindo o que tem ali, né, naquele espaço. O problema dessas ondas é que se você for exposto muito tempo, você pode desenvolver algumas doenças, tá? Assim como os raios gama. Aí nós temos essas ondas, ultravioleta, raio-x e raios gama, como sendo ondas curtas, onde tem um aumento de frequência e um aumento de energia também. Então, cuidado com essas 3. Tá? Até a luz visível, ok, a gente não precisa ter tanto cuidado, tá? Só que da ultravioleta até os raios gama, evitem ao máximo. Logo que a gente já está falando sobre luz, a questão da visão, é interessante falarmos também sobre as deficiências visuais, tá? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma deficiência visual ela é o comprometimento parcial ou total da visão. Ainda de acordo com a OMS, as deficiências visuais, a deficiência visual, ela pode ser classificada em baixa visão, leve, moderada ou profunda, que é aquela que a pessoa ela tem muita dificuldade de enxergar. Então, só um óculos não consegue resolver esse problema. Por isso que ela pode utilizar das lupas, das lentes de aumento. Tá? Então, é graças à lente de aumento que essa pessoa ainda consegue ler, ela consegue acompanhar alguma coisa. Só os óculos, infelizmente, não são capazes de ajudar essas pessoas. Aquelas pessoas que estão próximas à cegueira, elas conseguem diferenciar a luz da sombra, só que ela não consegue fazer muito além disso. Então, ela já utiliza braille, ela já utiliza a bengala para poder se locomover. A cegueira é quando a pessoa ela não enxerga nada. Ela não enxerga luz, não enxerga sombra, nada. Não tem lente que resolva esse problema. Esse tipo de pessoa, essas pessoas, elas já utilizam o alfabeto braille e elas também já utilizam a bengala. O interessante da bengala, que eu não sabia, é que existem 3 tipos, tá? A primeira bengala branca, ela normalmente é usada pela pessoa que é cega, a pessoa que ela não enxerga nada. A bengala verde, ela é usada por aquelas pessoas que têm baixa visão. E a bengala vermelha e branca, ela é tracejada, né? Ela tem uma parte vermelha, branca, depois vermelha. Ela é usada por aquelas pessoas que são surdas e também são cegas, tá? Por último, para finalizar a nossa conversa, eu queria falar sobre a Marie Curie.
Ela é uma polonesa, era uma polonesa, química e física, e ela se dedicou para os estudos da radioatividade, tá? Ela foi a pioneira nesse estudo, nesse tema, e ela ficou tanto tempo exposta à radiação que ela acabou adoecendo, né? Imagina, ela estava descobrindo sobre a radiação, então ela não tinha noção que tinha que usar um equipamento especial, que tipo de material que bloqueava a radiação, isso foi descoberto posteriormente. Os trabalhos dela são considerados pioneiros no estudo da radioatividade clássica, e ela descobriu 2 elementos químicos, o polônio e o rádio. O polônio é esse material prateado, aqui essa rocha prateada, e o rádio é essa rocha dourada com uns quadradinhos ali saindo dela, tá? O legal da Marie é que ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e ela foi a primeira pessoa a conquistar 2 vezes esse prêmio. Ela conquistou o prêmio Nobel de Química e também o prêmio Nobel de Física. E ela também foi a primeira mulher a atuar como uma professora na Universidade de Paris. Isso é uma conquista muito grande, porque ela nasceu ali entre o século 17, ali, né, 18, então é muito tempo, e ainda existia muito preconceito em relação à mulher, né? A mulher ela ainda era vista como obtusa, incapaz de estudar, de ser uma cientista. E na verdade, com o passar da história, a gente vê exatamente o contrário. Muita coisa que nós conquistamos, muitos lugares que nós fomos, muitas descobertas, na verdade, foram feitas graças às mulheres. Então, mulheres, parabéns, continuem aí. Homens, se esforcem também, né? Mas vamos ajudar aí, vamos trabalhar todo mundo junto. Bom, vamos revisar o que nós conversamos hoje, tá? Nós começamos com a questão da onda, definimos o que é uma onda, né? Uma perturbação regular, que ela vai se propagar de acordo com o meio e ela só vai carregar energia. Ela faz 2 movimentos, o movimento transversal e o longitudinal, e existem 2 tipos de onda. As ondas mecânicas, são aquelas que se propagam no meio material, e também as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não dependem do meio material. Elas se dão melhor no vácuo, pelo ar. Quanto menos material estiver entre a onda e o objeto, né, e o meio de propagação, melhor. Nós vimos sobre o movimento ondulatório e a característica da onda. Lembra? Crista, parte mais alta da onda. Vale, parte mais baixa, as depressões. O período, ele é o tempo necessário para que a onda produza uma vibração completa. Então, ela vai fazer o quê? Crista, vale, crista. A frequência é o número de vibrações completas, tá? Que ela vai fazer numa unidade de tempo. A unidade de medida da frequência é o Hertz, H maiúsculo, Zzinho minúsculo, Z pequenininho. E, por fim, o comprimento da onda, ela vai ser a distância entre 2 cristas, tá? A parte mais alta, ou 2 vales, a parte mais baixa. O comprimento da onda, ela é identificada pela letra grega lambda, aquele que parece um triângulozinho, um azinho, sem a perninha do meio, tá? Ele é um pouquinho mais esticadinho. A onda, ela pode ser medida, a velocidade dela pode ser medida através daquela fórmula, que é a velocidade igual o comprimento da onda vezes a frequência. Então, aqui a gente encerra um pouquinho sobre essa questão, as características da onda. E aí a gente falou também sobre a luz visível, né, que ela é uma onda eletromagnética cuja frequência nossos olhos conseguem ver, tá? E os nossos olhos conseguem definir isso por conta dos bastonetes e dos cones, tá? Existem 2 tipos de fonte de luz primária, Sol, fonte de luz secundária, a Lua, tá? E a luz, ela consegue se propagar tanto no meio translúcido, que ela vai ficar um pouco borradinha, nada muito definido, o meio transparente, que aí ela consegue atravessar sem problemas, e o meio opaco é aquele que ela não vai atravessar de jeito nenhum, tá? A sombra, a gente viu também sobre a questão de sombra e penumbra, interessante, qualquer dúvida, volta um pouquinho. A percepção de cores, como eu mencionei, os cones e os bastonetes, né, pelos nossos olhos.
Os objetos, por que a gente consegue ver as cores dos objetos? Porque são as cores, são as luzes, na verdade, né, que ele vai receber, a luz branca, por exemplo, ele vai absorver todas as cores e vai refletir uma cor específica. O objeto verde absorve todas as cores, toda a luz, né, e vai refletir a luz verde. Nós vimos que existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas. Será que você anotou? Revisa essa parte. Como é que a gente define e classifica uma onda, né? É através do espectro eletromagnético, aquele equipamento, aquela tabelinha que eu disponibilizei ali para você. Nós falamos também um pouquinho sobre a deficiência visual, que não existe só um tipo, não existe só pessoas cegas que não enxergam nada, mas tem aquelas pessoas com baixa visão leve, moderada. Existem aquelas também que têm um probleminha um pouco maior, né, que elas só diferenciam ali a luz e sombra, e existem aquelas que são cegas mesmo, né, que elas não conseguem enxergar nada. E por fim, nós vimos a importância da Marie Curie na física, especialmente na questão da radioatividade. Volta também, procurem vídeos sobre isso, é um tema muito interessante, muito vasto, mas eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar as perguntas ali no campo de comentários, que eu vou responder o mais rápido possível. Agradeço por você ter vindo e espero você no próximo vídeo. Até mais!